Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h06. É uma quarta-feira, né? Quarta-feira, exatamente. Hoje teremos um sala muito especial porque tem notícia muito importante e coisas muito importantes a serem tratadas por aqui, tá? Quero lembrar que o Sala de Redação completa 50 anos este ano, sim, e nós queremos ouvir qual é a principal história que você tem com o Sala. Os melhores relatos entrarão em uma série especial sobre o aniversário deste tão tradicional programa do Rádio Gaúcho e Brasileiro. Então, mande agora sua história sobre o Sala de Redação para o WhatsApp da Rádio Gaúcha, 51 prefixo, né? Agora o número, anote aí, 99699-5218, tá legal? Bom, o Inter perdeu ontem. Puxa, mais do que perdeu, podia ter levado uma goleada de tão mal que foi para um time da Venezuela, imagina, né? E o time que o Inter tinha feito 4-0 do Beira-Rio. E o Grêmio anunciou Douglas Costa, ou está por anunciar Douglas Costa. Então eu pedi ao repórter Eduardo Gabardo, que deu esse furo extraordinário, o maior furador da praça, né? Que ele nos dê mais informações e detalhes sobre aquilo que é a contratação desse jogador, se ela está plenamente confirmada ou ainda tem dependências, enfim. Gabardo, informa a gurizada aí, o que tem? Olha, Pedro, um abraço para todos aí, está quase totalmente confirmada, mas um passo gigantesco para o anúncio oficial foi dado hoje pela manhã. O que aconteceu? E era uma parte que eu diria que era a mais difícil desta negociação. O acerto salarial entre Grêmio e Douglas Costa. Olha, o Douglas Costa, ele voltou, terminou a temporada europeia, ele estava emprestado ao Bayern de Munique, ele pertence ao Juventus, né? Então ele está de férias, ele desembarcou aqui em Porto Alegre num voo privado, né? Um voo fretado, às 8 horas da manhã. Foi direto para sua residência num condomínio de casas em Eldorado do Sul, na região metropolitana, e lá teve uma reunião hoje no final da manhã com os dirigentes do Grêmio. Participaram do encontro o Douglas Costa, o Marcos Hermann, que é vice-futebol do Grêmio, o seu Carlos Amodeu e o empresário Jorge Machado. Foi selado o acordo financeiro entre Grêmio e Douglas Costa, que era algo muito difícil pela diferença salarial, mas essa parte avançou. E na última semana, esse avanço já tinha acontecido. Significa dizer que o jogador baixou substancialmente a sua pedida inicial, que chegou em torno de 2,5 milhões, é isso, né? Muito, Pedro. Baixou muito, mas muito mesmo. Ficou dentro da capacidade financeira do Grêmio. Ele tem um salário no futebol europeu de 3.200.000 reais por mês. Olha, pelo que eu fiquei sabendo, vai baixar para mais da metade. E tem cláusula de produtividade com número de partidas disputadas para receber a integralidade do salário. Então é um acordo dentro das possibilidades do Grêmio, que também fez um esforço. Essa é uma questão também importante, Gabardo. Desculpa eu te interromper. Claro. Porque esse jogador tem um histórico de lesões e, digamos assim, moradias no departamento médico preocupante. Ou seja, se ele não jogar, se ele tiver lesão, ele não vai receber. Isso também é importante, porque é um jogador veterano que tem um histórico de lesões importantes e o Grêmio está se precavendo disso. Ou seja, acho que está indo bem o Grêmio. Muito, muito, Pedro. Bom, a gente teve lá na Copa do Mundo, na Rússia, em 2018, né, Pedro, que o Douglas Costa jogou, ele sofreu muito com lesão naquela Copa do Mundo, e quando ele entrava era outra história pela qualidade que ele tem, mas de lá pra cá, ele tem um histórico preocupante com lesões musculares. Então tem essa cláusula, claro que ele tem um valor mínimo para receber, mas para receber o valor total do contrato tem um número de partidas, né, mínimas para disputar pelo Grêmio. Bom, de 10 dias para cá, teve um fator fundamental no fechamento deste acordo, que foi a entrada do empresário Jorge Machado, né, com o seu staff, Matheus Costa, Cauê Machado. E o Jorge Machado nem era empresário do Douglas Costa, né, mas a entrada dele na negociação foi fundamental para este acordo que avançou e está fechado. Bom, e o Jorge Machado foi o responsável também pela vinda do Thiago Santos, né? O volante aí que está bem demais na equipe do Grêmio. Bom, o que falta, Pedro, para o anúncio oficial do Grêmio para ter o Douglas Costa? O que está faltando? A liberação da Juventus. Claro que isso não vai ser tratado agora, já está sendo tratado há praticamente 2 meses, né? É uma negociação que já vem se arrastando há um bom tempo e o staff do jogador tem a garantia verbal de que a liberação será dada. Só que a maneira como isso será feita ainda não está totalmente definido, porque a Juventus ainda está avaliando qual é a melhor maneira de colocar isso no seu balanço financeiro. E algo que tem um controle muito rigoroso no futebol europeu. Pode ser com uma rescisão direta de contrato, pode ser com um empréstimo sem custos. Essa é a avaliação final que está sendo feita. Tem uma nova reunião agora do staff do jogador com a Juventus na sexta-feira.
Hoje é quarta. Então, na sexta-feira, este assunto pode ser sacramentado. Mas a informação é essa. Existe o acerto salarial entre Grêmio e Douglas Costa. Isso está 100% certo. A liberação da Juventus já foi dada verbalmente. O que falta agora é colocar no papel, né, definir os detalhes finais de como será dada essa liberação. Mas todas as partes entendem que isto não será problema. E o contrato deve ser de 2 anos e meio. A gente está na metade de 2021. Então põe em 2020 até dezembro de 2023. Esta é a ideia inicial do contrato do jogador. E ele pode jogar, né, Pedro? Já no início do Campeonato Brasileiro, dia 30 agora de maio tem estreia contra o Ceará. Na Copa do Brasil, dia 2 de junho, tem a estreia contra o Brasiliense e depois nas oitavas da Copa Sul-Americana. Claro que tem que ver a condição física dele, como é que ele vai chegar, está desde o início do ano sem jogar, mas essa é a informação. Grêmio e Douglas Costa finalmente se acertaram. Muito bem. Gabardo, por enquanto, muito obrigado. Se tiver qualquer informação, por favor, retorna aqui no sala de redação. Alex Bagé. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Tu estava perseguindo essa notícia, e mais do que perseguir essa notícia, quero também a tua opinião. Afinal, é uma boa do Grêmio? Olha, Pedro, boa tarde, abraço em todos. Sabe que o fato de hoje aqui na RBS ser um jornalista, mas um jornalista identificado como torcedor do Grêmio, me proporciona que em muitos momentos eu consiga falar também com esse lado do torcedor. Claro, eu ainda continuando sempre buscando o fato jornalístico como principal. Por que eu comecei com esse breve preâmbulo? Porque nas redes sociais tem um debate aí, tanto de torcedores do Grêmio quanto do Internacional, a respeito de dúvidas sobre o Douglas Costa. Primeiro, o Douglas Costa tem 30 anos. Nós não estamos falando de um jogador que está chegando aqui com 37, 38 para encerrar a carreira. Ele tem um histórico, sim, recente de lesões que preocupam, principalmente por se tratar de um jogador extremamente veloz, jogador de arranque, jogador que depende de estar 100% da sua capacidade física. As notícias que nós tivemos nas últimas horas, e agora complementadas pela essa confirmação bombástica aí do Gabardo, é de que, primeiro, o jogador cedeu, ele reduziu, ele abriu mão de valores que na melhor das negociações, pelo que eu acompanhei, o valor ainda foi muito alto e ele abriu mão disso. E que essa esperança que tem o torcedor e principalmente essa, de certa forma, até euforia que alguns dirigentes do Grêmio estão, é porque esse acerto do Douglas Costa com esse distrato com a Juventus, ele vai ter também um outro tanto, como diriam lá no interior, de valores em que o Douglas Costa também vai abrir mão. Porque ele tem valores ainda lá de um outro acerto que ele tinha feito dos empréstimos com a Juve que ele não recebeu. E que ele estaria disposto a abrir a mão. Europa, pois é, aí é que tá. Em 10 anos de Europa, quanto ele já acumulou de dinheiro? Não, tudo bem. Mas esse é um outro processo. Eu só quero bater muito nessa tecla, Pedro. É um jogador de 30 anos. Peraí, o Tyson, por exemplo, para usar um comparativo que acabou de chegar aqui, todo mundo achou uma maravilha, tem 33. O Douglas tem 30 anos, tem um histórico de lesões, mas vamos lembrar, como disse o Eduardo Gabardo, a Copa do Mundo que vocês presenciaram lá diretamente, cada vez que ele entrava na seleção brasileira, o Grêmio está contratando um jogador como qualquer clube, para render. Ninguém contrata para errar. Para mim foi uma grande contratação. Ele entra contra Costa Rica, no intervalo, num jogo duríssimo que o Brasil teve, e aí ele muda o jogo, ele muda a cara da seleção. Só que daí ele se lesiona de novo e eu acho que ele não chega a voltar. Ele não consegue voltar depois disso. Esse é o grande desafio do Douglas, né? De superar essas lesões. Talvez pelo estilo de jogo dele. O apelido dele é raio, né? Pela velocidade, pela explosão física. Eu não tenho dúvida, Bagé, de que ele chega e coloca o Grêmio num outro patamar. Muda o patamar. É bem o que tu observas. O Grêmio está trazendo um jogador da Europa de 30 anos para o futebol atual, com o avanço que a gente tem, o cara tá no auge. Lá atrás, com 30 anos, era o final da carreira. Agora não. Ele tem pelo menos 6, 7 anos de carreira pela frente em alto nível. É uma grande contratação, das melhores do Brasil na temporada. Não tem dúvida que se ele conseguir superar as questões físicas do departamento médico, inegavelmente, o Grêmio terá... Imagina o ataque do Grêmio com Ferreirinha, Douglas Costa e Diego Souza. Meu Deus do céu, onde é que nós estamos parando, né? Guerrinha, me dá a tua opinião aí, Guerra, vamos ver. É bom jogador, mas eu vou esperar, Pedro. Eu virei São Tomé, eu gosto de esperar mais um tempo para ver. Entendeu? Como disse o Léo, aí 30 anos, ele teria Europa ainda, e não foi para lugar nenhum, né? Vem para cá. Agora, é um jogador qualificado, sim, traz qualidade,
né? Se tiver bem, principalmente, né? Mas o negócio é esperar. Quantos jogadores a gente vê aí com nome que vem para o futebol brasileiro, daqui a pouco produzem pouco, outros que têm nome produzem muito. A gente tem que esperar. Eu acho que é prematuro dizer assim, pelo nome, pelo que produziu, é uma boa contratação. Vamos ver depois. Quando o Tardelli chegou em Porto Alegre, a gente fez uma festa, né? Eu cheguei a escrever que o Grêmio estava fazendo a maior contratação da história. Claro que é diferente, o Douglas Costa é do Grêmio, criado no Grêmio, é gremista, assim como o Tyson é colorado, criado no Internacional, ou seja, eles estão abrindo mão de alguma coisa porque querem jogar no seu clube e encerrar a carreira no seu clube. São dimensões muito diferentes. Mas, é verdade. Bom, vamos ver. Mas, Pedro, né? o Tardelli vinha da China. O Douglas Costa, é claro que ele teve a lesão no metatarso, ele não joga desde o Mundial de Clubes lá no Bayern. Mas o Douglas Costa, ele não tá vindo de um mercado secundário. O Douglas Costa tá vindo da nata... de alto nível. Da elite da Europa. O Douglas Costa estava jogando no Bayern de Munique, né, que era o atual campeão da Liga dos Campeões. O Douglas Costa pertence à Juventus. É outro patamar. E esses jogadores, a gente percebeu isso no Tyson. A gente ficou impressionado com os primeiros movimentos do Tyson no jogo do Inter contra o Olímpia, né, que ele estreia. Esses jogadores, eles vêm com uma preparação, eles vêm com uma mecânica de movimentos, com um gesto técnico totalmente diferente. Por quê? Porque a preparação lá é diferente da nossa e porque eles vêm também, e aí é o cuidado que o Inter vai ter de ter com o Tyson e o Grêmio com o Douglas Costa, de não submeter esses jogadores a esse calendário excruciante, que é criminoso, de jogar do jeito que a gente joga aqui sem treinar. Esses são jogadores que eles treinam para jogar. Aqui se joga e não se treina. Então esse cuidado vai ser preciso ter. Não, mas na maioria dos casos, dão certo. Nós temos aí o exemplo do Flamengo, né, que trouxe quantos da Europa, né? O próprio Rafinha, que está no Grêmio, aí, voltou voando. O Rafinha está muito bem no Grêmio. Mas o melhor de tudo é aguardar, é esperar. Entendeu? Porque realmente fez. A prova é que estava na Europa, claro que fez. Mas vamos ver, agora é um outro ciclo, é uma outra preparação, e vai ter que entrar nesse calendário, sim. Vai ter que entrar, se não entrar nesse calendário, o Grêmio trouxe um jogador para jogar uma vez por semana, não. Ele vai ter que jogar, mas vai ter que jogar sempre. O calendário aqui, ele determina algumas circunstâncias que as pessoas só falam dos números, não interpretam os números. Isso é um problema. Isso é uma coisa do Leonardo Oliveira que me atrapalha muito também, né? Eu hoje estou contra ti, mas enfim. Paulada número 1 no Léo hoje. Daqui a pouco eu vou te pegar. Não, aí, não tenho medo. Já enfrentei os piores inimigos do Colégio Padre Rambo, ali na Bento Gonçalves. Tá bom. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o calendário 80 jogos, sim. Mas no gauchão, eles muitas vezes são poupados. Por exemplo, se o Grêmio ganhar do Lanús, e tem Grenal na outra semana, depois do jogo, tem Grenal agora e tem Grenal na outra semana, e tem uma viagem para Venezuela, vai mandar o time E, cara, vai mandar o time Z, não vai mandar os jogadores, porque seria uma estupidez, tu tá classificado. Mas como é que fez o Flamengo? O Grêmio repete time, Pedro, o Grêmio preserva o fardado. Como é que fez o Flamengo do Jorge Jesus? Repetiu o time. E aí, que perdeu tudo, né? Menos tempo, assim. A única coisa que o time do Jorge... A única coisa... E aí que seja 3 ou 4 meses, tu liquida. Agora, o time do Jorge Jesus só perdia, sabe o quê? Só perdia o sorteio antes dos jogos, às vezes. Ele repetia time, mas assim, se no time do Jorge Jesus machucar o Arrascaeta, ele bota o Pedro. Não, mas se no time do Internacional machucar o Tyson, ele bota o... Mas tu entrosa time jogando, Pedro. Tu entrosa time repetindo. Mas o que eu tô dizendo é que tem jogo que não acaba mais. Mas tudo bem. Mas é pra todos. É pra todos. Mas é pra todos. É pra todos, mas o Jorge Jesus está repetindo o time dele no Benfica lá e foi um fiasco o ano. Mas não é só isso que conta. É que tem uma diferença. Não é só isso. O Flamengo e o Palmeiras, Bagé. Claro, o calendário é para todos. Todo mundo vai jogar 38 no Brasileirão. Quem quiser avançar na Copa do Brasil, na Libertadores, vai ter de jogar. Mas é que Palmeiras e Flamengo, eles, para driblar isso, né, que é uma circunstância nossa de um país continental e que tem um calendário cheio, o que o Palmeiras e o Flamengo fizeram? O Flamengo viajou todas
todas com voo fretado. O Flamengo mas isso o desenvolveu... Grêmio e o Inter estão fazendo também. O Inter fez isso na Série B, para te dar uma ideia. Mas o Grêmio e Inter, o Grêmio acho que fez em todos, o Inter já deu uma economizada em algumas. Mas a questão é a seguinte, o Palmeiras e o Flamengo investiram muito pesado em logística, né, que é essa questão do voo fretado, de acomodar os jogadores, e investiu muito num departamento de saúde de ponta, que aí tu consegue recuperar os jogadores. Porque se tu colocar os caras nesse calendário e mantiver o que tu vinha fazendo até 3, 4 anos, não aguenta. É muito jogo, é muita viagem. Mas sabe, Léo, é que eu vou pegar por essa parte do Grêmio, que foi o que puxou o Pedro aí pelo Thiago Nunes, tá? Recentemente o Grêmio preservava jogadores e a metodologia, por exemplo, principalmente na época do Renato, né, que é uma grande referência para o que ficou os últimos 5 anos, o Renato, quando preservava jogadores, geralmente ele dava folga pros caras. Ele não levava. O Thiago, ele tá com o grupo todo na mão. Então, daqui a pouco, se ele tiver que trocar uma peça ou outra, é deixar no banco. Ele preserva fardado, Pedro. Ainda é diferente, ele repete. Assim. Ainda bem que o Thiago não está ouvindo. Ele repete o time. Parabéns ao Thiago Nunes. Ele podia mandar os caras para Venezuela antes do Grenal. Cansar os caras numa viagem que atravessa o continente inteiro. Deixa eu tentar entender. Deixa eu tentar entender. Mais um jogo. Tá. Tu tá não, louco, tudo bem. Rapaz. Eu só quero entender uma coisa. Nós estávamos há pouco falando do Douglas Costa, que ainda não jogou, porque ele nem assinou com o Grêmio. Aí se colocou o seguinte, pois é, mas ele pode, será que ele vai jogar? Porque ele pode ter um problema, porque ele pode... E agora nós estamos conjecturando algo que a gente não sabe se vai acontecer também. O Thiago Nunes está repetindo o time. Pedro, não atrapalha, tá tudo certo. Ele é 100% de aproveitamento. Se o Grêmio ganhar do Lanús, classificar, o Bajeto vai criticar o Thiago Nunes se ele levar o time reserva na Venezuela. Tu vai criticar o Thiago Nunes que ele não vai repetir o time se ele botar o reserva contra o Aragua? Não, é que eu estou baseado numa situação que ele está me mostrando. Se ele ganhar hoje, tá repetindo. Se ele ganhar amanhã, o jogo com o Aragua é gauchão, é amistoso. Deixa a Guerrinha levantar. Então, e aí por que ele não vai botar o time titular no amistoso? Não, porque ele vai precisa botar... preservar. Não é que não vale nada. Ele não vai levar pra Venezuela porque ele vai preservar. Não vale nada. Se tiver que decidir... não vale nada, mas por que ele não vai jogar o jogo que não vale nada? O Inter, muito provavelmente, tinha um planejamento de poupar contra o Olímpia. Sim, mas perdeu ontem. Agora vai ter que botar titular contra o Olímpia. Claro, porque vale tudo, né? Pois é. Não, mas é que não é essa discussão que eu tô tendo contigo agora, Guerrinha, que eu tô tendo contigo o seguinte, tem que preservar. O Jorge Jesus, ele ficou um semestre aqui. Quando ele começa o outro semestre que ele abandona, ele já estava preservando no Carioca. Tem que preservar. Ele recebeu 2 caras lá. Então, tipo coloca o Jorge Jesus como uma regra. Se o Jorge Jesus tivesse um Flamengo hoje ainda, ele teria preservado no passado. É que o Carioca ele ganha com time B. Ganha de ré. É que agora não tô discutindo Brasil, isso contigo, tô discutindo outra coisa. Mas é por isso que ele pode poupar. O jogo que não vale nada, o jogo que te sobra, tu pode poupar. O jogo da Venezuela pode poupar. Que bom que tem a capacidade pra isso. Então, o Alex Bajé na semana que vem não vai ficar brabo com o Thiago Nunes, porque ele vai entender que tem que preservar. Mas peraí, é que mandar o time titular do Grêmio. Não, peraí. Lanús pro jogo que é amistoso. É que são 2 coisas. 8 horas pra voltar tendo o Grenal domingo. O Potter abriu uma outra página de discussão. Uma coisa é falar de preservação, outra coisa é falar de preservação se ganhar do Lanús. Uma outra peraí. Sim, são coisas de louco. Claro. Deixa eu levantar a mãozinha aqui, Pedro. Falar agora em preservar é quebrar... Se tivesse ganho o jogo de ontem, poderia na semana que vem poupar os jogadores. Entretanto, o Inter perdeu lá. Pedro, a crítica ao Inter não é... Tô falando em repetição. Exatamente. A crítica ao Inter é que ele, por exemplo, muda conforme o adversário. A gente daqui a pouquinho vai entrar no jogo de ontem, né? Ele pensou o Marcos Guilherme, eu imagino, conforme o adversário. Porque o Marcos Guilherme atacando, ele não passa, ele não assiste, ele não chuta e ele não marca gol. Então ele não me serve pra atacar. Né? Pedro, não serve atacar. Pedro, eu levantei a mãozinha aqui, Pedro. Eu levantei a mãozinha porque, tô me sentindo Maurício. Quando a gente entra depois, é duro de conseguir uma brechinha pra entrar aí. Antes de passar pro Inter, me deixa só dar um pitaquinho que a aí, gente estivesse quieto, é isso.
Não, só um pitaquê rápido, eu juro que é rápido. Tem cada um nesse programa aqui, ô Potter, agora eu vou largar. Pode fazer sozinho, tu não quer. O Bagé, tu reclama que não sei o que. Pode fazer sozinho. Ele segue azedo. Azedinho multimídia. Não, o Pedro Ernesto tá bravo com a contratação do Douglas Costa. Ele quer narrar jogo de jogador ruim. Não. Azedinho multimídia. Tá, mas o que eu queria dizer é o seguinte, Pedro. Azedinho multimídia. O que eu queria dizer é o seguinte. Não importa se o Douglas Costa vai jogar X, menos jogos ou mais jogos. Claro que ele vai ter que jogar menos pela temporada, pelo calendário brasileiro, é óbvio. O departamento médico lá da Europa é de altíssimo nível, mas lá tem menos jogos, ele se lesiona muito. Mas isso não importa. O Douglas Costa, se ele jogar 20 jogos de 38 do Campeonato Brasileiro, poupando pra caramba, ele pode decidir um campeonato pelo Grêmio. Isso é fato. É fato. Ele é muito acima dos outros. Ele não precisa jogar as 38 do Brasileirão. Joga metade e ele pode resolver a vida pro Grêmio. O problema dele é só médico. Se ele se lesionar demais, não puder jogar, ponto. Isso. O que eu estava dizendo é que o Bagé vem com essa conversinha de calendário, certo? É que durante o campeonato eu não falei em calendário. Tem 15 jogos, tá? Meu calendário que me preocupa é o dia 5 só. Eles poupam os titulares em 7 jogos, ou seja, o calendário já não é mais 80, já ficou 73. Aí tem essa fase inicial da Libertadores ou Copa Sul-Americana, que é contra esses Tiguera aí, tá? E aí o que acontece? Os clubes podem poupar jogadores. O Grêmio ganhando lá nos quinta-feira, amanhã, ele pode não mandar ninguém lá pra Venezuela. Pedro, que é a hora que nós vamos começar? Classificando, sim. Aí já ficou 72. Que horas que nós vamos dar um pau no Inter no próximo bloco? Eu tenho alguns pedidos, inclusive, sobre isso aí. Vamos fazer o seguinte, eu quero chamar o intervalo comercial, porque o negócio do Inter, nós temos que falar sobre isso, tá? Bom, primeiro deixa eu lembrar que Gimo Álcool 70 Aerosol, eu vou dar tanto pro Bagé como pro Diogo. Os caras vêm me atacar aqui, vou limpar vocês com a proteção do álcool, aliada à praticidade do aerossol, Gimo, qualidade comprovada. Atendendo aos decretos governamentais, as lojas Zafari e Bourbon estão com novos horários de funcionamento. Conheça em zafari.com.br nas redes sociais. A Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência, ele espera fazer muito mais. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o split inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a frigelar.com.br. Quero chamar a atenção dos nossos ouvintes que ontem, logo após a partida, ligado na Rádio Gaúcha, eu vi Luciano Potter chamar os jogadores do Inter de preguiçosos. Eu quero ver se ele mantém isso ou se ele vai trocar o discurso e ser mais ameno. Mas isso é depois dos comerciais. Precisa economizar no telhado? Conheça as telhas ecológicas Onduline. Bonitas e leves, fácil para carregar e instalar, gerando muita economia de mão de obra e estrutura. Saia do cinza e venha para a Onduline. Disponível nas lojas de material de construção. Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupo-rbs.com.br e clique em Quero comunicar minha marca. Grupo RBS. A gente vive junto. Referência absoluta na compra e venda de veículos. O Grupo Betiolo é concessionário autorizado Fiat Jeep no estado do Rio Grande do Sul. Além de lhe ajudar a realizar